Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 10 de março de 2023 e vamos para a nossa preparação semanal. Aliás, minha gente, antes da gente falar da preparação da semana, um recadinho aqui para vocês. Na semana passada eu peço desculpas por não ter feito o resumão todos os dias para vocês, mas acabou que na semana passada a minha agenda de médicos, exames e etc. da minha gestação acabou batendo aí com o horário que eu faço os vídeos aqui para vocês. Porque como eu opero de manhã, eu estou priorizando colocar todas essas atividades da gestação no período da tarde, ou tarde / fim de tarde, né? E por conta disso, vão ter dias aí, na verdade, em que esse confronto vai acontecer. Então, lá no meu Instagram, para quem não me segue, inclusive no meu Instagram, vai lá me seguir, é @fer_heime, H-I-M-E. Me segue lá. Lá no Instagram eu coloquei uma enquete propondo pro pessoal substituir o vídeo de resumão do final do dia pelo giro de meio-dia, né? Que é só, na verdade, a troca do horário. Acaba que a maioria dos indicadores econômicos... Enfim, as movimentações de mercado, elas acontecem no período da manhã, quem opera sabe disso. Então, assim, no final das contas, eu vou acabar cobrindo praticamente os eventos mais importantes do dia para todos vocês. É claro que alguma movimentação específica do período da tarde, eu vou conseguir cobrir só no vídeo do dia seguinte. Mas, de qualquer forma, assim, na maioria dos dias, a gente vai ter aí o conteúdo o mais próximo possível de todas as movimentações e todos os eventos que aquele dia teve. Pois bem, eu fiz essa proposta lá no Instagram, e a maioria das pessoas preferiu que eu alterasse aí para o giro de meio-dia para que a gente conseguisse manter aí uma constância nessas conversas diárias sobre mercado que nós temos aqui, né? Tão rica. Então, nesse sentido, a partir de hoje, né, a gente mantém a preparação de domingo e durante a semana a gente vai fazer o giro de meio-dia, onde a gente vai abordar o que teve de movimentação, é basicamente o mesmo vídeo, tá, minha gente? Só que feito meio-dia. E qualquer movimentação que aconteça no período da tarde, eu abordo no vídeo do dia seguinte, ok? Bom, dito isso, vamos voltar para nossa preparação da semana. De antemão, eu peço para deixarem o like no vídeo, me ajuda muito para que outras pessoas também conheçam o canal, né? Ativem as notificações, se inscrevam e muito bem-vindo para quem tá chegando. E agora vamos falar de mercados, né, minha gente? Vamos fazer a nossa preparação da semana. Pois bem, deixa eu voltar um aqui. Bom, começando pela semana anterior, tá? Na semana anterior a gente teve aqui a nossa bolsa mais uma vez se descorrelacionando das bolsas mundiais, tá? A nossa bolsa fecha um pouco mais pesada na semana passada, nós vamos falar já sobre isso. O S&P, ele fecha de um modo geral dentro da estabilidade, tá? Menos 0,26 de queda é praticamente nada. A gente pode dizer aí que o S&P se manteve dentro da estabilidade na semana passada. O euro o Eurostoxx, né, tem mais uma semana de alta e o Xangai Composto mais uma semana de alta também, tá? O dólar, de novo, o nosso dólar aqui na contramão do mundo, tá? Enquanto o dólar no mundo, tanto na cesta DXY, quanto um comparativo emergente que a gente sempre faz aqui, que é em relação ao dólar versus o peso mexicano, em queda, enquanto aqui no Brasil nós tivemos dólar em alta. Vamos falar sobre isso já também. Semana passada, semana de commodities negativas, tá, minha gente? Tanto o minério de ferro segue seu movimento de queda do ano e o petróleo realiza parte da alta do ano. Mas quando a gente vem aqui, ó, nesse próximo slide, que a gente vem, dá pra ver aqui, né? Que a gente vê o acumulado do ano, vamos lá, a gente se distancia das outras bolsas do mundo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas na semana passada a queda da nossa bolsa tava menos 3 ponto alguma coisa, tá? Então, assim, contra uma positividade um pouco menor das outras regiões comparativas que a gente faz, então a gente se distancia um pouco mais da positividade do mundo, tá? E a gente vai falar sobre isso já, vai falar por que o Eurostoxx ficou mais positivo ainda, por que o Xangai Composto ficou mais positivo ainda. Enfim, a cesta DXY na semana passada, ela realiza parte da alta, a gente estava bem pau a pau aqui, né? Não sei se vocês se lembram na semana passada, mas a gente estava num comparativo da nossa alta de dólar aqui do Brasil versus DXY, a gente estava mais ou menos no mesmo patamar. Porém, agora a gente começa a ficar mais positivo, se comparar a cesta DXY, e o dólar versus o peso mexicano segue sua linha de queda. Vale lembrar que isso aqui tem muita influência com a questão do carry trade lá no México, tá? Como eles ainda não começaram seu ciclo de queda de juros por lá, ainda é mais favorável, né? Ainda permanece mais favorável o carry trade nos Estados Unidos, no México, desculpa, do que, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente já começou já faz um tempo, inclusive, o nosso ciclo de queda de juros, tá?
Mas essa alta do dólar nosso aqui também tem muito a ver com o fiscal do país, que a gente vai falar já já. E como eu havia dito, minério de ferro com menos 12% de queda no ano, é claro que isso impacta a Vale, e é claro que a Vale, tendo um peso significativo no nosso Ibov, corrobora aí para essa negatividade, tem sua relevância, né, nessa negatividade aqui do nosso Ibov. E o petróleo segue com quase 9% de alta, mas vale lembrar que na semana passada ele chegou a bater 11% de alta no ano, tá? Então ele deu uma realizadinha na semana passada, mas ainda segue com 8% de alta no ano, é bastante coisa, ok? Bom, voltando na semana anterior pra gente falar um pouquinho do que aconteceu. Desculpa, pessoal. Bom, a gente teve uma semana de queda do nosso Ibov. Para quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, o que eu faço aqui? Aqui a gente dá um zoom no Brasil nesse slide, tá? Deixa eu tirar meu rosto daqui, que ele tá bem em cima do dólar. Vou botar ele aqui. Pronto. Aqui a gente dá um zoom no Brasil, tanto no dólar quanto no nosso Ibov, tá? De amarelo, eu sempre vou marcar a semana anterior, e aqui no gráfico a gente vai sempre ver o mês completo, só pra gente ter uma noção visual do que tá acontecendo no mês, tanto no nosso dólar quanto na nossa bolsa. Como nós estamos no início de março, o mês está coincidindo com o gráfico da semana. Só por isso, na semana que vem a gente vai ver o gráfico do mês inteiro e um quadradinho separado aí da semana, ok? Então a gente pode ver aí que março a gente já começa com o nosso dólar em alta, ele permanece dentro de uma certa estabilidade até sexta-feira, tá? Oscila um pouco para cima, oscila um pouco para baixo, oscila muito pouco entre máxima e mínima, a volatilidade seguiu extremamente baixa no dólar na semana passada até quinta-feira, e quando foi na sexta-feira a gente vê o nosso dólar estressar um pouco mais aqui no Brasil. Bom, quando a gente olha para a nossa bolsa, é a analogia inversa, né? A gente tem uma bolsa relativamente estável nos primeiros dias da semana. Quando chega na sexta-feira, uma realização um pouco mais forte aí no nosso Ibov, tá? Vamos falar de mundo, depois a gente entra no Brasil. Bom, o que nós tivemos na semana passada nos Estados Unidos? Vale lembrar que todos esses destaques que eu trago de mundo, eles de certa forma têm um peso e uma influência aqui na nossa bolsa e no nosso Ibov, tá certo? Então vamos lá, semana passada a gente teve nos Estados Unidos dados de emprego, dados de trabalho, tá? Então primeiro foi divulgado o ADP, que até muito tempo atrás era considerado uma prévia do payroll, mas depois que eles começaram a se descorrelacionar demais, o mercado já não vê com esses olhos mais. O ADP veio em linha com o que o mercado esperava, tá? Nada demais, ele subiu um pouco em relação ao dado anterior, mas ainda assim em linha. O JOLTS, do mês anterior, ele foi revisado para baixo, o número tinha vindo bem mais alto, e aí ele é revisado para baixo, e o desse mês veio em linha com essa revisão, tá? Também aí não traz muito espanto ou muito ânimo para os mercados a divulgação do JOLTS. E na sexta-feira a gente teve a divulgação do NFP, né? O payroll, a taxa de desemprego, ganho médio por hora trabalhada. E os dados vieram mistos, tá, minha gente? Tiveram dados positivos e negativos. O destaque aqui foi que o payroll, propriamente dito, do mês anterior, que tinha vindo acima de 300, não sei se vocês se lembram, ele foi revisado para baixo. Então, aquela distorção muito grande que aconteceu no mês passado voltou para o patamar normal, tá? Só que os dados e o que é um ponto positivo, no sentido de controle da inflação, significa que os empregos nos Estados Unidos não estavam bombando tanto quanto imaginávamos no mês passado, tá? Acontece que os dados desse mês vieram fortes, né? Então, os dados do mês passado foram revisados para baixo, mas os dados desse mês foram divulgados mais fortes, tá? Então, isso trouxe aí um contraponto, um sentimento misto em relação à divulgação desse indicador. Fora os outros, o ganho médio por hora trabalhada, que trouxe um certo alívio, a taxa de desemprego também, mas o payroll, propriamente dito, veio um número relativamente forte, ok? Esse dado misto, né, dados em link ao longo da semana, mais o dado misto de payroll que foi divulgado na sexta-feira, bem como seus componentes ali, né? Eles, no final das contas, corroboraram aí para uma estabilidade do S&P que a gente viu aqui, né? Voltando aqui para a semana anterior, menos 0,26 de queda, nada demais, tá? Nada demais. Bom, quando se trata da China, minha gente, na semana passada começou aquela reunião do Congresso Popular Chinês. Eu até comentei com vocês na preparação do domingo anterior, tá? E aí, a grande expectativa em relação a essa reunião seria qual a divulgação, qual seria a meta de PIB da China que o Congresso decidiria para este ano. E no final das contas, o mercado deu uma leve decepcionada, porque assim, a meta ficou em torno de 5%. Primeiro que o mercado começou a se questionar o que é uma meta em torno de, né? Assim,
Né? A meta é 5 ou não é 5, né? Assim, isso é em torno de qual que é a faixa. Então isso ficou meio nebuloso. E junto dessa divulgação não vieram divulgações de estímulos. Não vieram. Veio só isso. Vale lembrar que essa reunião não acabou, tá, minha gente? Essa semana a gente tem mais. E, inclusive, é esperar a decisão de juros lá na China, que seja divulgada dentro dessa reunião do Congresso Popular Chinês, tá? Mas, de qualquer forma, esta reunião, na semana passada, geralmente essa reunião ela é bem pomposa, traz muita movimentação e ânimo para os mercados, etc. Mas, enfim, dessa vez não foi isso que aconteceu, porque o mercado ficou no ar, né? Uma meta em torno de 5%, mas, enfim... foi isso. Foram divulgados outros indicadores econômicos na China também na semana passada. O PMI de serviços do Caixin, né? O PMI do setor de serviços Caixin veio em linha, tá? Veio um pouco melhor, se eu não me engano, do que o dado anterior, mas pior do que o mercado esperava. Veio um negócio meio de lado ali. E os dados de exportação e importações vieram fortes, finalmente. Já fazia tempo que a gente não via esses dados um pouco mais fortes na China. E finalmente eles vieram fortes. De novo, informações mistas na China, né, de certa forma. Informações mistas na China mantiveram o Xangai Composto aí no campo positivo. Vale lembrar que aquelas regras proibitivas aí de vendas líquidas nos mercados de ações da China e etc, que o governo chinês propôs para eles lá, segue mantida. Então é difícil a gente ver essa bolsa no negativo se não for uma movimentação extremamente expressiva, né? Bom, por fim, dito isso da China, o que nós tivemos na semana passada? Na Europa, decisão de juros por lá. O juros foi mantido inalterado, mas o discurso, minha gente, da Christine Lagarde foi um discurso bem mais dovish, tá? É engraçado que, assim, historicamente, a Europa, e outros países, obviamente, a Europa, ela segue os rumos, assim, a política monetária dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos sobe juros, a Europa vai junto, se corta, a Europa vai junto. Afinal de contas, assim, de certa forma, como os Estados Unidos é a maior potência mundial e eles detêm aí a moeda mais forte do mundo, acaba que a renda fixa de lá, ela é uma referência, ela é um parâmetro, os juros de lá são um parâmetro para o mundo todo, tá? Isso não é diferente para outros países, mas desta vez, considerando que a economia dos Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, e a economia da Europa está indo muito mal, obrigado, eles resolveram aí, eles entendem aí que o ciclo de alta de juros na Europa está chegando ao fim antes mesmo dos Estados Unidos. Então, voltando na decisão de política monetária por lá, a Christine Lagarde ela teve um discurso bem dovish, assim, antecipando, trazendo aí a questão do corte de juros de fato para o verão europeu, tá? E isso acabou trazendo um ânimo muito grande para as bolsas da Europa, que por isso, né, principalmente, permaneceram no campo positivo na semana passada, e também por isso que a cesta DXY realiza uma parte da alta do ano, o que nos coloca mais descorrelacionado deles, como eu comentei com vocês no início do vídeo, tá? Isso tem muito a ver aqui com a questão da decisão de juros por conta da Europa, ok? Bom, de mundo, é isso que nós tivemos na semana passada. E de Brasil, Fernanda, por que a gente tem, né, essa bolsa pesando consideravelmente na sexta-feira e o dólar subindo consideravelmente também na sexta-feira? Bom, aqui nós tivemos dois fatores importantes, tá, minha gente? O primeiro deles está relacionado à Petrobras, tá? Para quem acompanhou aí, ela chegou a cair mais de 10% na sexta-feira, tá? Principalmente depois que ela divulgou aí a sua questão de dividendos. Aparentemente ela não vai distribuir dividendos extraordinários mais. Isso vai ser usado para investimentos da própria empresa, e isso pegou os acionistas da empresa desprevenidos, tá? No final das contas, o mercado interpretou aí como uma interferência política numa empresa estatal. Daí outras empresas estatais listadas na bolsa pesaram também com medo de sofrerem da mesma interferência, tá? Essa questão da Petrobras provavelmente ainda vai dar muito pano para manga, mas o que pega aqui que eu mesma tive até um pouco de... precisei de um time para poder entender a movimentação do dólar em relação a isso. O que acontece, minha gente? O governo, ele é o maior acionista, tá, da Petrobras, certo? Então, na distribuição de dividendos gigantesca que a Petrobras tem feito, né, por conta dos seus resultados, né, e o preço do petróleo no mundo, e etc, enfim. O maior receptor aí, né, desses dividendos é o governo. E esse dinheiro compõe toda a arrecadação que o governo tem
para poder pagar suas contas, tá? É claro que a parte de dividendos tem toda uma regra do governo para gastos e etc, mas enfim, não deixa de ser uma fonte de arrecadação do governo federal para pagar suas contas. Na medida em que os dividendos, eles não são mais tão grandes assim da Petrobras, eles não são para todos os acionistas, inclusive o governo, certo? Neste contexto, a arrecadação do governo federal cai consideravelmente considerando esse montante da Petrobras. E na medida em que o governo não reduz gastos, muito pelo contrário, aumenta os gastos e perde, né, uma fonte de arrecadação importante, que é o caso dos dividendos da Petrobras, isto se torna, então, um problema fiscal para o país, tá? E por isso que a gente viu movimentação de positividade nos nossos DIs, porque eles precificam risco fiscal. Por isso que a gente vê uma positividade no dólar e por isso que a negatividade do Ibov, obviamente, é porque a Petrobras ela tem um peso significativo no nosso Ibov, fora as outras estatais que também caíram em bloco por conta disso, tá? E aí ela tem, obviamente, o movimento da própria ação. Mas no que se refere à movimentação do dólar e à movimentação dos DIs, na sexta-feira estão muito relacionados, muito mais, menos com a ingerência da própria Petrobras, né, ou interferência política, como queiram chamar, e mais relacionado a essa questão fiscal, que pega na medida em que o governo também é um que deixa de arrecadar aí os seus dividendos extraordinários da Petro, certo? Bom, nesse contexto, então, que a gente vê essa positividade do dólar. Isso num cenário em que, num dia anterior, na quinta-feira, foi divulgado o superávit primário do governo e o número veio só um pouco melhor do que janeiro do ano passado, comparando com janeiro do ano passado. Então, assim, o número não melhorou tanto assim a ponto de se abrir mão. O número é bom? É um superávit, né? Mas o número não é bom o suficiente a ponto de cobrir essa não arrecadação dos dividendos da Petrobras, entendem? Então, no final das contas, em relação aos ativos todos do Brasil, de modo geral, que acabaram precificando esse evento, isso está muito mais relacionado à questão fiscal do país do que com a Petrobras propriamente dita. Além disso, também, na semana passada, segue o imbróglio aí em relação à tentativa de interferência do governo na Vale, que é uma empresa privada, tá? Essas tentativas, elas têm tirado o ânimo da Vale, somado à queda do minério de ferro. Então, são dois motivos aí que mantêm a Vale no campo negativo. Vale essa que tem um peso significativo no nosso Ibov também, certo? Então, na semana passada, a gente se descorrelaciona mais uma vez das movimentações mundiais, muito por conta de questões internas aqui do Brasil, ok? Por isso que a gente vê esse descolamento do nosso dólar e da nossa bolsa em relação ao resto do mundo na sexta-feira, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar agora do que está por vir essa semana, né, minha gente? Bom, hoje à noite a gente começa com a divulgação do PIB do Japão, tá? Segunda-feira, amanhã, Boletim Focus, não tem saído às segundas, tem saído às terças, mas tá aqui de qualquer forma. E nos Estados Unidos, leilão da Note de 3 anos, tá bom? Agenda bem vazia amanhã aqui no mundo, na verdade, né? Terça-feira, taxa de desemprego no Reino Unido, CPI na Alemanha. Atenção, drive da semana tá aqui, terça-feira no Brasil. Divulgação do nosso IPCA, certo? Além disso, drive da semana nos Estados Unidos também. Divulgação do CPI por lá, inflação ao consumidor. Leilão da Note de 10 anos e balanço orçamentário federal. Eu coloquei o balanço orçamentário federal aqui porque os gastos do governo americano também têm assustado. Eles estão bem fora da curva aí do comportamento americano normal, tá? Então eu trouxe esse dado aqui para a gente poder acompanhar também. Reunião da OPEP na terça-feira, tá? Eu tenho comentado com vocês que o mercado espera a decisão finalmente de março da OPEP em relação às expectativas da extensão do corte de produção até o segundo semestre, ou não, isso vai ser divulgado na terça-feira, provavelmente, oficializado pelo menos, né? Quarta-feira, no Reino Unido, produção industrial e PIB, produção industrial na zona do euro, leilão do bonde de 30 anos nos Estados Unidos. Esse daqui a gente precisa acompanhar, tá? E o CAGED, que aparentemente era para ter sido divulgado na semana passada e ficou para essa semana aqui no Brasil, né? Quinta-feira aqui no Brasil, vendas no varejo. Nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego que sai toda semana. Também vai ser divulgado o PPI, inflação ao produtor, na quinta-feira. Atenção a esse dado aqui. E vendas no varejo. À noite, na China, preços dos imóveis, tá?
Sexta-feira, crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, produção industrial e esses indicadores aqui, expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan, tem trazido volatilidade para o mercado, tá, minha gente? Atenção a esses dados aqui. Bom, ainda essa semana, vamos seguir acompanhando, obviamente, a geopolítica do mundo, né? A questão do Oriente Médio, a questão de Israel, a questão da Rússia com a Ucrânia, etc. Nos Estados Unidos, atenção, a bolsa volta a operar em horário normal, tá? Então, os indicadores que estavam saindo super tarde, 10h30, pra gente que opera, voltam a ser divulgados às 9h30 da manhã, o que traz mais liquidez, mais volatilidade também pra gente aqui. Eu não sei pra vocês que operam, mas pra mim, esse é o melhor cenário dos mundos. Finalmente, eu prefiro muito mais operar nessa situação do que no que a gente estava operando até semana passada. A gente já estava sem liquidez, sem volatilidade nenhuma. E com o mercado americano abrindo 11h30 da manhã, era o ó, né? Isso aqui também altera o funcionamento da nossa bolsa. Ela desloca junto com a dos Estados Unidos, tá certo? Além disso, essa semana começa o período de silêncio dos membros do Fed. Então, eles, por mais que deem entrevistas, não falam sobre política monetária. Então, as entrevistas deles não trazem muita volatilidade para o mercado não dá muita atenção para isso essa semana, tá? Terça-feira a gente tem novas prévias de eleições presidenciais nos Estados Unidos e a gente vai acompanhar, minha gente, essa semana a crise dos bancos médios dos Estados Unidos, tá bom? O que acontece? Há menos de uma semana, o que acontece? Vamos lá, recapitulando o início do ano passado, quando a gente teve a quebra do Silicon Valley Bank e esqueci o nome do outro banco lá dos Estados Unidos, que era aqueles bancos médios, que trouxe bastante volatilidade, acho que no mês de março do ano passado, né? O Fed, ele desenvolveu um programa de auxílio aos bancos. Só que esse programa, ele não era infinito, tá? Esse programa acaba agora. E o que acontece? Na semana passada, faltando menos de uma semana, o programa acaba essa semana, faltando menos de uma semana para esse programa acabar, alguns bancos médios nos Estados Unidos afundaram, como aquele New York Community Bank, alguma coisa assim, tá? Esse banco, na semana passada, ele caiu muito e acabou levando outros bancos médios juntos. Então, assim, vamos ter atenção, tá? A essa crise do setor bancário lá nos Estados Unidos, porque, coincidentemente ou não, esse auxílio do Fed acabou, né? Essa semana, esse auxílio do Fed acaba e a gente vai ter que ver como é que esses bancos se comportam nesse cenário. Então, atenção a isso daí, tá? Aqui no Brasil, na quarta-feira, a gente tem vencimento de índice, pode ser descorrelacionado do mercado por conta disso, tá? Mercado mundial. E vencimento de opções na sexta-feira. E por fim, eu já havia comentado com vocês, na China, a reunião do Congresso Popular continua, vai até amanhã, ou depois de amanhã, se eu não me engano, e a gente vai ter a decisão de juros por lá também, tá? Ó, eu falei tudo com vocês aqui em cima dos números do texto. Mas agora dá pra ver aí, certo? Bom, dito isso, deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Dito isso, eu desejo uma ótima semana para todo mundo, bons trades, boas operações para quem opera, tá? Cuidado aí para quem opera. E a gente se vê agora no giro de meio-dia, né, minha gente? Não mais no resumão no final do dia, tá? E depois vocês me dão um feedback aí se vocês gostarem desse novo formato, certo? Boa semana para todo mundo e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!